Fazer isso não. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao SantaCast, o podcast direto na causa que vai além dos sintomas. Que navega em saúde, comportamento e sociedade. E saúde, sem saúde você não tem comportamento bom, você não vive em sociedade, sem sociedade você não vive, não tem um comportamento bom. Nossa, vai você precisa ter sociedade. Mas calma aí. Então, para você que está chegando agora, se inscreva no canal, curte. Senta o dedo no like e compartilha para quem precisa saber do assunto de hoje. E só uma coisa, acione o sininho. A notificação que é importante. Eu não sei se não faz. Dependendo do celular. Nossa, a gente vai começar a colocar um som. Vai. Um efeito sonoro, né? Vai. Pessoal, a gente tá com um dado aqui sobre o tema, né, Júlio? Posso falar o dado ou você vai falar? Pode, não, pode falar. Não vou fazer. 20 dois patinhos na lagoa, bingo! 22 milhões de brasileiros desdentados. E aí? Hoje o assunto é sobre higiene bucal e implantes dentários. Mitos e verdades. Com Sérgio Funchal. Grande amigo. Sérgio, uma forma peculiar de dizer Sérgio, né? Isso não mudou, né? Isso não mudou. Ainda continua. A gente cai, mas dá soco. Sejam bem-vindos. Obrigado por ter aceito o convite para falar de um assunto que, né, Júlio? É dúvida de muitos, minha, do Júlio, muita gente tem. 22 milhões, Sérgio. É muita gente. É um dado de 2019, se eu não me engano. Nossa mãe, pensa, tirou todos dentro da boca para pôr dentadura. Imagine quantos não fizeram isso. Muito. Não sei se hoje faz isso, mas vamos dar o espaço pro Sérgio. E Sérgio, até antes da gente começar, a gente sempre faz essa pergunta para todo mundo que senta aqui. Por que odontologia? O que você foi ver? Você foi fazer boca com aparelhinho. mexer nisso aí. Primeiro, boa noite. Boa noite pra quem tá vendo a gente. Antes de tudo. Tá? Os caras falam, né? Então, pra quem não me conhece, Sérgio, sou dentista. Amigo desses dois há muitos anos. Por isso que eu acho que talvez seja essas brincadeiras em off aí, né? Mas vamos lá, de onde surgiu a odontologia na minha vida, né, cara? É um negócio muito engraçado, porque foi a única escolha que eu tive na vida. Oxe. Veio de lá de pequeno. Eu tinha acho que uns 8 anos de idade, se eu não me engano. Meu pai trabalhava com equipamento odontológico. E eu brincava na cadeira lá do dentista e ele perguntou um dia pra mim, o que você vai fazer quando você crescer? Eu quero ser dentista. Desde os 8 anos de idade. E quando eu cheguei na faculdade, qual é a segunda opção? Eu falei, não tenho. Põe educação física aí, vai. Nossa, põe educação física. Era o que eu tinha na cabeça na época, né? E aí fiz odonto, passei em odonto e, cara, nunca larguei. Nunca larguei. Falou, então já tava predestinado. Acho que sim. Que Decolou. Massa, decolou. Com 8 anos, cara. Louco, né? Seu pai deve ter olhado e falado assim, meu Deus, esse moleque 8 anos. Daqui a pouco ele vai mudar. Eu tenho certeza que foi essa brincadeira. Porque todo mundo muda, né? Depois, eu quero ser... Por exemplo, eu queria ser engenheiro mecânico. Aí de repente muda. O mais engraçado é que ele nunca me incentivou. Falava assim, não, essa profissão é uma profissão falida. Isso aqui só alguns ganham dinheiro. Não dá pra você ganhar dinheiro com a profissão. Foi muito engraçado. Mas assim, do mesmo jeito que ele foi a pessoa que não me incentivou, ele sempre foi meu maior incentivador. Né? Foi muito engraçado. É meio ambíguo isso, mas foi muito legal. Porque ele tá comigo até hoje. Hoje ele trabalha comigo. Nossa. Louco, né? Que doideira. Que doideira. Eu fico pensando nos meus filhos, um dia eu vou trabalhar com eles, será? Não consigo imaginar isso, né? Mas foi assim, a história foi essa. Caraca. E aí você começou a estudar, falou, meu avô... Assim, meu pai apoiou, agora trabalha... Como é que é trabalhar? Não, cara, é difícil. É difícil porque trabalhar em família é difícil, né? A hierarquia é diferente, né? Mas é bom, a gente aprendeu nesses últimos anos a trabalhar junto e... Eu falo que hoje minha mãe e meu pai trabalham comigo, né? Eles gerenciam a clínica lá pra mim e, putz, sem eles eu não conseguiria estar onde eu tô hoje, nem muito menos aqui com vocês. Porque que bom, que bom. Foi um negócio muito bom. E bom que foi rápido também, né? Já 8 você já brilhou e seguiu a trilha, focado. Eu saí do colegial e fui direto pra faculdade. Ô, Sérgio, e essa questão desses 22 milhões de desdentados aí? Mesmo ia fazer como é a que mesma chega pergunta, num estado desse de... Cara, muito provavelmente com cultural, né? Se você pegar aí sua avó, lia no dentista, o dentista não tem que obturar ou tinha que tratar o dente e aí ela falava assim, talvez na época fosse assim, o valor é X ou... Não, extrai que é mais barato, né? Até porque não tinha muitos recursos, né?
E isso faz traindo, né? Tava doendo, não tinha cultura de prevenção. A cultura de prevenção começou, sei lá, na década de 80, né? Inclusive, acho que na década de 70, se eu não me engano, o carioca não teve que fazer o negócio de tomar banho na Copa, porque a galera não tinha essa cultura de prevenção. Eu não me lembro as datas, talvez seja isso, né? Mas o carioca, acho que é o carioca, aquele desenho que ele tinha que tomar banho e tal. Porque não tinha cultura da higiene, né? Era o que dava. E a boca ficava por último. E ainda assim, a boca por Cara, último, melhorou muito. A geração mais nova, de 80 pra cima, 90, eu acho que hoje tem uma cultura maior de higienização, aumentou a cultura. É que aumentou a expectativa de vida das pessoas, né? Antigamente o cara morria com 40, 50 anos. O IBGE hoje fala em 76. Então aumentou a quantidade de gente daquela época que sofreu com as extrações e ficaram desdentados aí por muito tempo. E hoje a questão dessa, para levar a ficar desdentado, vamos dizer, banguelo, né? Como o povo fala, é porquice mesmo? Falta do hábito de higiene ou não? Vai extrair. Às vezes não é só... A gente não pode chamar porquice, né? É muito ruim falar isso, mas a cultura de não higienizar. Não é cultural, ele não tem esse hábito. E aí, é o hábito. Coisa de acordar, almoço, depois de cada refeição, aí à noite. Então, mas isso você sabe. Pergunta pra sua mãe se ela fazia isso. Pergunta pra sua avó se ela fazia isso, pro seu pai se eles faziam isso. Como que era na época deles? E é aquilo que a gente conversou há pouco agora. Como que é a escovação? Com quem que ele aprendeu a escovar o dente? Normalmente você aprendeu com a mãe. A mãe aprendeu com quem? Com a avó. A avó aprendeu com quem? Com a outra avó. Com a bisavó. Só que o que acontece? Vem trazendo uma cultura de escovação. Eu lembro que na época da faculdade eu tive um paciente, cara, e a gente tá falando de anos 2000 aí. O paciente chegou lá pra gente, ele era da roça e ele escovava o dente com carvão. Ô, louco. Carvão, ele pegava o carvão mesmo e escovava o dente. Porque o carvão ele é abrasivo. E ele fazia a função. Só que ao mesmo tempo que ele escovava o dente, ele detonava o dente. Isso é hoje, inclusive, uma das discussões que tá tendo nas pastas clareadoras com carvão ativado. Que a galera tá metendo pau em cima, porque de fato ela tem mais abrasivo do que a função clareadora. E ela ferra com o dente. Aquela cultura de que antes a gente tinha que escovar o dente com escova dura, caiu por terra. Hoje as escovas melhores são as macias. Porque ela não estraga nem a gengiva e nem o dente. Porque aquela dura era, meu Deus. Cara, ela limpava o dente, só que ao mesmo tempo ela ralava o dente. Rebentava a gengiva, destruía também. Tudo. Quer ver um exemplo? Você falou de hábito, né? Eu falando aqui, voltou um pouco a lembrança. De tipo de forçar a escova. Cara, é um hábito que eu tento até hoje tirar, porque foi muitos anos escovando, forçando, e minha noiva vai ficar, para de fazer isso. É isso mesmo. Tanto que as escovas elétricas hoje, elas estão com um sistema de pressão. Então você aperta assim, ó, a escova, ela dá um apito, soa uma luzinha, aparece uma luzinha que apita e você diminui a pressão dela com o dente. Mas é muito fora, nunca. Nossa, vamos perguntar pra você. Muito caro né? Pro nosso país ainda é muito caro. Né? Eu não vou saber te falar exatamente, mas tá acima das centenas, 200, 300 reais uma escova elétrica. É fora da realidade, não é para todo mundo. Deveria ser, mas não é. Manutenção também, aí tem que ter alguma manutenção, o custo tá próximo, mas assim, o investimento é alto. Mas dura. Tá bom, dura, mas é para todo mundo? Você tem condição de gastar 500, 600 pau numa escova elétrica? Se a outra de 20, 30 faz a mesma função? E aí, falando de função, né? Não sei se eu posso estar errado falando, cada dentista fala uma coisa, né? Vou passar por mim. Você não pode escovar assim, você tem que escovar assim, ou faz assim. Qual que é o jeito mesmo? Certo? Pois é. Às vezes até vem na escova, até um... Acredite ou não, na faculdade a gente tem uma matéria de técnica de escovação. Só de técnica de escovação. Técnica de escovação. Mas, eu acho que assim, vai muito da pessoa, do habilidade manual que essa pessoa tem. Uma coisa para um jovem, outra coisa para um idoso. Outra coisa é um cuidador que cuida daquele paciente. Então, assim, o importante é o hábito.